Olá, tudo bem, meus queridos, minhas queridas, radiolovers, profissionais da área de radiologia? Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez, cumprindo a nossa missão de disseminar conhecimento e auxiliar você a evoluir na sua carreira. Eu sou, para quem não me conhece ainda, muito prazer, eu sou Vinícius Pedroso, farmacêutico, fundador e presidente da EAD Plus, hoje, com muito orgulho, considerada uma das melhores instituições de ensino online para profissionais da América Latina, com professores em todos os estados brasileiros, sem exceção, e alguns outros países como Portugal, Espanha, e principalmente aqui no Mercosul, nos países da América do Sul. Olha só, hoje nós estamos trazendo uma convidada muito especial e um convidado também que eu quero apresentar para vocês, que na verdade não é um convidado, é um colaborador já da nossa casa. Então, a gente tem um webinar hoje, nós temos um bate-papo, uma entrevista. Na verdade, olha, vai ser mais do que um webinar, mais do que um bate-papo. A professora Cristiane trouxe uma aula para a gente. Nós vamos conversar sobre RM, sobre ressonância magnética de próstata, e como fazer o exame corretamente. Então, nós estamos aqui, eles vão se apresentar, mas deixa eu fazer uma breve apresentação. Nós estamos aqui com o Eric Lima, que é coordenador da área de radiologia do ICESP, e ele é coordenador da área de radiologia da EAD Plus. O Eric, um grande profissional, uma referência na área de radiologia no Brasil, é quem coordena a área de radiologia aqui na EAD Plus, tá? Porque vocês não talvez não saibam, embora vocês sejam radiologistas, né? Então vocês acompanham a nossa atuação na área de radiologista, mas nós temos cursos na área de farmácia, medicina veterinária, análises clínicas, e outros segmentos da saúde. Em cada área a gente tem um coordenador, e na área de radiologia, quem cuida com todo carinho é o Eric Lima, tá? E nós estamos trazendo como convidada a professora Cristiane, que também vai se apresentar, é professora da EAD Plus. Então, quero já começar fazendo um agradecimento ao Eric por despender do seu tempo em trazer informação qualificada aqui, e estar junto com a gente, trazendo o seu conhecimento, né? E quero agradecer também à professora Cristiane por estar disponibilizando também o seu tempo em trazer conhecimento gratuito aqui para os nossos seguidores, para as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Cris, de coração, obrigado por estar aqui com a gente, tá? Obrigado por fazer parte do corpo docente da EAD Plus. E vamos lá, vamos à aula. Agora eu vou passar a palavra para vocês. O Eric, se quiser falar um pouquinho, fica à vontade. E a gente começa a nossa aula com a professora Cristiane, que vai compartilhar a tela para a gente poder ver a apresentação. Olá, tudo bem? Grande prazer estar de novo aqui na EAD Plus, né? Compartilhando um pouquinho de conhecimento, discutindo um pouquinho a respeito de temas tão relevantes para a radiologia, né? E o tema que nós escolhemos hoje é ressonância de próstata. Como realizar um ótimo exame. Esse é um grande desafio, né? Um protocolo de exame relativamente novo, que tem uma repercussão positiva muito grande, um benefício muito grande para o paciente. E aí a gente trouxe a Cristiane, que tem um know-how enorme, enfim, uma profissional muito experiente, que passou pela evolução da ressonância de próstata, né? Desde dos exames realizados com bobina endorretal até agora, os exames mais novos realizados com ressonância de 3 Tesla. E a Cris vai trazer detalhes para a gente. A ideia é justamente isso, como o Vini falou, não apenas um bate-papo, mas uma aula mesmo, mostrando detalhes técnicos e dicas, né, de quem está aí há mais de 15 anos realizando o procedimento, né? Então, Cris, se apresenta para a gente aí, vamos começar o bate-papo, a aula, né? Olá, tudo bem com vocês? Eu venho hoje para que a gente discuta um pouquinho sobre esse exame tão magnífico. Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou tecnóloga em radiologia, eu trabalho há 10 anos no Hospital do Câncer, no Instituto do Câncer. É um orgulho muito grande fazer parte da equipe do ICESP, é um hospital fantástico, me orgulha muito estar naquele ambiente. Eu evoluí muito, eu cheguei com uma bagagem profissional
e consegui fazer uma evolução bem bacana, porque lá eles conseguiram me moldar, vamos dizer assim. A gente chega com um embasamento e lá a gente sofre ali uma lapidação, vamos dizer assim, acho que é um termo bem adequado para isso. A ressonância de próstata sempre foi um desafio, de fato, e atualmente a gente realiza esse exame com uma certa habilidade e destreza, então a gente realmente ganhou um know-how bem importante. Vale a pena compartilhar várias informações, porque o exame ele é muito rico e ele evoluiu muito. Olha quem está aparecendo lá atrás. Vem cá, João Pedro. Mamãe, tudo bem? Eu achei que não ia aparecer, não. Dá um oizinho. Oi. É sério, eu achei que não ia aparecer mesmo. Vai lá. Lá no fundo. Vai lá, que eu sou vovozinha. O meu filho é igualzinho, viu? A geração moderna, eles querem aparecer, diferente da outra geração antiga que tem vergonha de aparecer na câmera. Me senti aquele jornalista foi da BBC, e entrou no meio do vídeo. Então, deixa eu só aproveitar, né, para fazer uma partezinho, né? E o exame de ressonância de próstata, ele ganhou uma importância muito grande nos últimos anos, né? Justamente por conta do crescimento do câncer de próstata, né? O câncer de próstata hoje é o câncer mais prevalente no Brasil, né? Então, ele já superou o câncer de mama, inclusive, né? E o exame de ressonância se tornou praticamente um padrão no pré-operatório para câncer de próstata, né? E, enfim, por isso que ele assumiu e assume cada vez mais um papel tão relevante para a urologia e para a oncologia, né, Cris? Com certeza. De fato, a importância dele é fundamental no pré-operatório, no pós-operatório também, porque a gente tem as recidivas, então o exame de ressonância, ele vai, com certeza, ampliar essas avaliações e a gente vai conseguir ter um diagnóstico bastante preciso. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente dê início, de fato, na aula. Deixa eu me achar aqui. Estão vendo aí a minha telinha? Sim. Sim? Sim, perfeito. Então, o Eric começou falando aí de estatística. É sempre importante que a gente traga dados para exemplificar e para falar dessa importância. O câncer com maior relevância em homens, em 92 países, e a principal causa de morte em homens em 48 países. Isso já é um dado super alarmante e super importante para que a gente tenha exames que façam a detecção precoce, para que a gente consiga colocar esses pacientes em tratamento e já ter uma expectativa de vida, uma sobrevida melhor e maior para esses pacientes. A estimativa é que em 2019 sejam mais de 170 mil casos diagnosticados, com mais de 30 mil mortes nos Estados Unidos. O INCA estimou que em 2018 foram mais de 68 mil mortes no Brasil. Isso é bastante importante, o número é super alto. Mas tem um dado em que a gente comece a ver também esses números de uma forma diferente, que desde 1993, com o advento da quantificação do PSA, nós tivemos uma detecção precoce e uma diminuição também nessas mortes causadas pelo câncer de próstata. Então, isso é bem, bem interessante. Queria falar um pouquinho sobre fatores de riscos, sintomas. Sintam-se à vontade. Cris, desculpa te interromper. Será que você consegue colocar a tela cheia no PowerPoint, clicando ali no cantinho inferior direito? Acho que vai ficar melhor. Aí, legal. Show. Perfeito, segurou.
Isso. Quando eu precisar voltar, depois eu quero tentar fazer uma programação, né? Fazer uma simulação, vamos dizer assim, aí eu volto para outro modo. Os fatores de risco que né, que é percebido então pela literatura, que é descrito. Homens a partir de 55 anos, mas a gente já começa os exames preventivos em torno de 40 anos, né? Exames de sangue, laboratoriais, simples. E aí, se visto alguma alteração nesses exames de sangue, acaba se incluindo mais etapas nesse processo. Mas a gente percebe que, a partir dos 55 anos, a porcentagem aumenta muito de incidência de câncer de próstata. Os negros têm maior prevalência. O histórico familiar também é bastante importante. Então, entre 5% e 10% correspondem a fatores de risco. Nós também temos uma mutação genética, né, no desdobramento de multiplicação celular, que é no gene BRCA1 e 2. Ele também, as pessoas que têm esse tipo de mutação são mais predispostas a desenvolverem, então, o câncer de próstata. E com relação a sintomas, né? Como é que esse paciente vai perceber alguma alteração que pode ser indicativo dele procurar um exame, um médico? Na fase inicial, ele é assintomático, então ele não vai sentir nenhum sintoma importante para que ele consiga ser levado, né, para que ele faça uma visita no médico. Mas já num estágio, vamos dizer assim, intermediário, sintomas de trato urinário inferior. O que seria isso? Dificuldade já para urinar, a urina, a micção incompleta, um gotejamento final, várias idas ao banheiro, porque a impressão que tem é que ele vai fazer xixi, não consegue fazer tudo, então toda hora precisa ir fazer para que a bexiga consiga esvaziar, porque ele nunca consegue esvaziar a bexiga completamente, tá? E num estado avançado, aí a gente já tem dor, e o mais comum são dores, eu vou chamar de dores ósseas, embora a gente saiba que o osso não tem sensibilidade dolorosa, mas o periósteo sim, né? E a dor é muito grande, é muito impactante para o paciente. E aí a gente tem dor em quadris, em coluna, em costela, porque o osso a gente tem mais disposição de ter problemas ósseos em tumores de próstata. Então, seguindo aí, eu queria falar um pouquinho sobre o PSA. Ele é um marcador super importante da próstata e um marcador como um exame em geral. O que é o PSA? Ele é uma enzima que é produzida pelo tecido prostático. E qual é a função principal do PSA? A liquefação do sêmen, deixar ele fluido, tá? Em pacientes normais, o PSA acaba saindo, o PSA é produzido por vários órgãos, mas com destaque na próstata. Ele sai da próstata e cai na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, normalmente ele está agregado a outras moléculas, tá? Quando ele cai na corrente sanguínea, outras moléculas vão se agregando, e quando ele está na sua forma sem agregação, a gente vai chamar ele, então, de PSA livre. Então, os profissionais que acabam se deparando com exames laboratoriais vão perceber que existe lá o PSA livre e o PSA total. O que significa cada um deles, né? Então, o livre, a molécula está solta, né? E não é para estar tão livre assim. A dosagem do PSA livre, ela tem que ser menor, e o agregado molecular do PSA com outras moléculas tem que ser maior, que a gente vai chamar agora de PSA total. Outro marcador importante para a próstata é o score de Gleason, tá? Então, foi uma escala numérica proposta por Gleason,
para classificar o padrão de morfologia celular. É muito comum quando o paciente vem fazer exame de próstata conosco, ele chegar com pedido médico, ressonância magnética de próstata, PSA, e aí está indicado um valor para PSA, e também um score de Gleason, onde os padrões tumorais que estiverem mais próximos, né? Então, eles fazem análise de célula. Se a célula que eles avaliaram das amostras, são várias amostras que são retiradas, essa biópsia é feita transuretral. Pelo menos uns 9 fragmentos eles costumam retirar. E aí essas análises vão serem feitas. Quanto mais parecida a célula das amostras forem de células de padrão normal, mais baixa é a classificação. E isso é muito bom, porque aí o grau e a diferenciação celular são mais específicas. Agora, quanto mais diferente for a célula do padrão normal, maior o grau, né? A gente vai classificar ela com maior valor. Como é que funciona esse valor aí? Então, normalmente são no mínimo 2 valores que serão somados. Então, vai de 2 a 10, então dá a amostra total. Faz-se uma análise e pega-se 2 padrões, tá? Mas normalmente fica norteado no padrão 6, que é classificado como bem diferenciado e baixo grau, que é relativamente mais simples diante desse quadro. A partir, né, no 7, na classificação de valor 7, nós temos aí como moderado, né, moderadamente diferenciado e um grau intermediário de agressividade. Se ele for classificado de 8 a 10, eles são pouco diferenciados e o grau já é elevado. Então, a gente já tem um tumor que é mais agressivo, que talvez não responda muito bem às terapias, e mais complicado para tratar no geral. Outro termo também que é bastante utilizado na nossa vivência é a vigilância ativa, tá? E o que seria, então, essa vigilância ativa? É o acompanhamento periódico desses pacientes que têm tumores de baixo grau, então que foram classificados lá até 6, 7, né? Que tem pouca agressividade. Então, esse paciente às vezes não vai ser tratado porque ele vai ser acompanhado. Como que vai ser esse acompanhamento, então? A cada 6 meses, em média, né, dependendo de cada evolução durante a visita nos retornos médicos, com exames laboratoriais e com exames de imagem. Então, esse paciente vai ser um freguês na ressonância, vai estar lá todo ano batendo carteirinha, porque é importantíssimo para ele esse acompanhamento, tá? Em destaque para a ressonância multiparamétrica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse termo que às vezes assusta as pessoas, mas na verdade é um exame que a gente faz comumente. Estudos recentes demonstram que se o câncer de próstata estiver estável por 15 anos, menos de 5% terão mortes decorrentes pela doença. Então, vale a pena esse acompanhamento da vigilância ativa aí. Outro termo que é bastante observado na nossa rotina é a recidiva bioquímica, né? Então, o paciente que não apresenta manifestações clínicas da doença, mas que quando ele traz exames para o médico, ele tem um aumento expressivo de PSA segundo a condição dele. Então, o médico vai fazer uma dosagem, vai solicitar exames de pelo menos 3 amostras em momentos diferentes, para ver se essa elevação ela é persistente, se a cada tantos dias ela tem um aumento importante. E se ela tiver, o paciente, então, se encontra nesse quadro de recidiva bioquímica. Após, né? Por que isso é importante? Porque o paciente que já tratou, principalmente, após a cirurgia, os níveis de PSA têm reduções importantes e é praticamente instantâneo. Então, ele opera e o PSA já
já diminui, então já consegue fazer a dosagem e aí fica bem tranquilo, que é o esperado. Mas pacientes que fazem radioterapia, a redução do PSA ela é bem lenta. Vai depender do sucesso ablativo do procedimento mesmo. Então, tem que esperar o tempo fisiológico celular, né? E se o procedimento for bem realizado, não. Se o tratamento for com sucesso, o declínio é lento mesmo assim. E o acompanhamento tem que ocorrer pelo menos por 24 meses após a radioterapia, porque esse processo é um pouco mais lento do que o da cirurgia. Outro dado importante aí na nossa área é que a próstata ela tem um destaque tão importante na radiologia que ela tem um marcador específico para ela, né? O PIRADS, né? Que é uma análise, né? Um parâmetro para análise de imagem, tá? Então é específico para imagem, assim como o Gleason é específico para amostras, né? Para histologia. Então o PIRADS é para imagem. A partir da década de 80, a gente começou com o advento aí da ressonância de próstata. Já pensávamos que a ressonância ia contribuir grandemente para o diagnóstico diferencial aí dos pacientes com lesões de próstata, tá? E naquela época a gente não tinha muita evolução tecnológica dentro da ressonância. Então, a ressonância surgiu na década de 80 também, então a gente estava com sequências ainda muito pobres, vamos dizer assim. Lógico que foi um grande advento, mas ainda não nada comparado com o que a gente tem hoje. Então, basicamente, a gente tinha imagens ponderadas em T1 e em T2, que já dava para ver a anatomia, alguns padrões patológicos, mas ainda faltava desenvolver muita coisa para que a ressonância chegasse, né, no ponto que ela está hoje. E aí a gente tem um termo, né, com o advento dessas mudanças, dessas tecnologias avançando, a gente tem o termo ressonância multiparamétrica, né, e que ampliou muito a detecção, a localização, a estratificação, o planejamento, a vigilância e a observância aí da detecção da recidiva bioquímica, né? E o que significa, então, essa ressonância multiparamétrica final? Na verdade, a gente vai realizar imagens convencionais, como a gente já estava acostumado lá desde a década de 80, agora com mais qualidade, o T1 e o T2, mas agora a gente aliou outras técnicas muito importantes, que é o caso da difusão, da imagem de difusão, que vai avaliar e fazer uma avaliação metabólica, funcional, a gente consegue ver já mais nível celular, né? É uma imagem muito, muito importante para ressonância e para ressonância de próstata mais ainda. E a partir dela conseguimos também fazer o coeficiente de difusão aparente, que é um mapa da própria difusão, em que o médico consegue fazer análises quantitativas, então isso é um ganho expressivo. Além disso, nós temos também a série com contraste, as imagens com contraste que a gente vai chamar de dinâmico, que é a perfusão. A perfusão também que vai agregar um valor importante para a próstata. O PIRADS foi pensado e foi desenvolvido a partir de 2012 pela Sociedade Europeia de Radiologia. Em 2015, ele evoluiu e aí a gente já teve um complemento aí com o Colégio Americano de Radiologia também, né? Então, na sua segunda versão. E em 2019, agora em fevereiro, nós tivemos uma nova atualização do PIRADS, que é a versão 2.1, né? Então, com alguns critérios mudando de categoria. Eu não vou entrar muito no PIRADS, queria dar uma embasada geral, mas gostaria que todo mundo soubesse a importância dele. O médico radiologista classifica, então, as imagens que a gente faz lindamente,
com PIRADS, para que o urologista, o oncologista, consiga, então, traçar, juntamente com a tua equipe, né, com toda essa equipe multidisciplinar, traçar o melhor tratamento para o paciente diante do diagnóstico que foi aplicado para ele. E qual a importância, então, do PIRADS também? Estabelecer padrões técnicos, parâmetros técnicos, na verdade, simplificar e unificar terminologias. Isso facilita, porque se cada profissional, e aí a gente pensa mais no radiologista, laudar de uma maneira, usar termos específicos, né, e personalizados, fica muito difícil essa análise pelos outros médicos. Então, quanto mais padronizado ficar, quanto mais protocolo tiver, fica uma linguagem mais universal, todo mundo entende, isso só tem benefícios. Desenvolver categorias de risco para auxiliar na conduta e reduzir a variabilidade, né, como eu acabei de falar para vocês. Vou passar aqui. Bom, Cris, eu acho que você tocou num assunto importantíssimo, que é o padrão, né? A padronização, tanto da análise das imagens, quanto a importância da padronização da realização, né? A gente vai destacar isso bastante aí ao longo da aula, né, Cris? Com certeza. É muito importante que, desde a base do processo de realização dos exames, a gente está falando de próstata aqui, mas a gente pode levar isso para outros segmentos também. A padronização, ela é fundamental, né? A gente está num hospital escola e isso é mais valorizado ainda, porque existem muitas vezes pesquisas, estudos sobre esses exames, e o grau de variabilidade, ele atrapalha, né? Então, quanto mais fiel, se eu pudesse sempre fazer um exame igualzinho, e logicamente esse exame tem que ser bom, sempre da mesma maneira, é o ideal, porque é muito mais comparativo. O médico vai ter mais embasamento para poder dar um laudo melhor, o paciente vai ter um melhor diagnóstico, e os médicos que vão receber essa informação para designar qual vai ser o prognóstico, os tipos de tratamento do paciente, também vão ganhar. Todo mundo beneficiado nesse sentido. Então, realmente, a padronização ela é fundamental. Então, só para além da padronização, eu acho que é importantíssimo também o profissional da radiologia entender o contexto do exame, né? Que é o que a Cris está passando aqui, desde da indicação clínica, por que o urologista ou que o oncologista está solicitando aquele exame, e também saber fazer as correlações entre os outros métodos, né? Então, trazer informações para o radiologista a respeito do resultado do exame do PSA, se o paciente tem resultado de biópsia anterior. Eu acho que isso também faz parte do contexto da solução, porque o que nós queremos ao final é entregar para o paciente um resultado diagnóstico, e toda essa correlação também é importante, né, Cris? Com certeza. Quanto mais você dominar o procedimento como um todo, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho fora também, mesmo que não seja uma área de domínio da gente, entender às vezes de histologia, de fisiologia. O ideal é que a gente se aprofunde cada vez mais. Essa evolução profissional ela é importantíssima, que a gente busque cada vez mais conhecimento, né? Lógico que com o advento das tecnologias, os equipamentos avançam muito, o grau de complexidade é bastante grande no geral na ressonância, mas a gente tem que aliar outros fatores, porque isso só vai contribuir com o exame que a gente vai fazer. A gente vai ficar cada vez mais com expertise, e isso é observado, com certeza, não passa em branco. Eu vou falar aqui também do rastreamento. Então, o paciente vai fazer seus exames ou de rotina, ou porque tem alguma alteração específica. E quais são esses tipos de exames que a gente vai fazer, então? O PSA é o exame inicial
de qualquer procedimento, tá? Quando o paciente está buscando um diagnóstico ou mesmo fazendo só simplesmente exames preventivos, o PSA é o primeiro. Se o PSA tiver alguma alteração, ele vai para o toque retal, que é um grande desafio né, para o homem. Existe um tabu, uma barreira muito importante, mas ele é importantíssimo, porque a partir disso o médico vai conseguir traçar perfil, ele consegue tatear a próstata e mais precisamente a zona periférica, e aí ele consegue verificar se existem já algum tipo de nodulação, se o tecido está numa textura que é natural, que é mais parecida com natural, e a partir disso, se observado algum fator diferente, a indicação da biópsia normalmente é feita. A biópsia, então, que é feita normalmente por ultrassonografia, né? Ultrassonografia transretal, e aí o paciente é bem desconfortável para o paciente, porque ele já não queria fazer o toque, a biópsia é bem piorada, tá? Mas, enfim, é importante para que ele tenha um diagnóstico. O médico vai fazer as coletas e aí da biópsia vai surgir, então, o score de Gleason. Depois disso, a ressonância é super indicada, porque a ressonância que vai dar a avaliação da periferia, né? Então, a gente tem um ultrassom que pode contribuir também, a ultrassonografia convencional, mas a ressonância dá uma amplitude de partes moles internas ali sensacional. É o melhor exame para avaliação interna, pensando em imagem, tá? O importante é que se o paciente fez a biópsia, a ressonância só pode ser realizada, e agora na nova versão do PIRADS, a recomendação é que após 6 semanas, isso vai superestimar diagnósticos. Além do sangue conter moléculas de ferro que vão distorcer a região ali durante a realização das imagens de ressonância magnética e principalmente as imagens que são mais sensíveis à inhomogeneidade de campo, que é o caso da difusão e o caso da perfusão, das sequências de lava, de drive, de vibe, né, dependendo do equipamento. Então, após 6 semanas, é o que é preconizado pela Sociedade Europeia, né, então pelo PIRADS, para que se realize, então, a biópsia de próstata. A gente pode realizar a ressonância também antes e durante a vigilância ativa e para pesquisa de recidiva bioquímica, tá? Então, ela vai ser importantíssima para esses casos. Vamos falar do preparo? Do vamos ver? O preparo do exame. Esse é um outro desafio, né? Porque não há um consenso profissional, mas a gente vai passar aqui uma sugestão de preparo que a gente realiza, né? Todo dia, e é bem complicado. Deixa eu ver aqui, eu acho que aqui está mais fácil de entendimento. Eu acho que é importante destacar que, enfim, não há um consenso, mas existe uma experiência, um know-how muito grande, né? Sim. E vem funcionando, né? Vem funcionando. Então, com certeza. É uma sugestão mesmo, né, Cris? Com certeza. Então, aqui, o preparo prévio, 48 horas antes do exame. Qual o problema, assim, na minha visão, com relação a esse preparo? É que o paciente ou alguém que cuida do paciente tem que ser orientado para entender. Não é uma coisa difícil, mas ele tem que ter um entendimento para conseguir realizar o preparo, que é fundamental para o exame. Então, vamos lá. 48 horas antes do exame, ele precisa fazer uma dieta alimentar. E essa dieta deve incluir o quê? Ou deve excluir o quê?
ele pode tomar suco de fruta coado, nada de fibra, nada de bagaço. Água de coco, café e chá. Então, tudo de líquido. Fora isso, não deve ser administrado, não deve ser ingerido pelo paciente. Gelatina, e aí gelatina sem pedaço de fruta, caso você utilize esse tipo de opção na sua rotina. Pão francês, bolacha de água e sal e picolé de frutas. Então, aqui tem opção para café da manhã, para sobremesa, tá bem variado esse cardápio. E tá bem legal, que tem até um picolé. Sopa magra coada, o ideal é que seja um caldo de carne ou caldo de frango. Um purê de batata e arroz branco. Então, é isso que ele vai poder fazer nas refeições principais. Também foi liberado o macarrão com molho vermelho ou alho e óleo, só que não pode ter carne e nem pode ter queijo, tá? Alimentos como leite, derivados, verduras cruas, bagaços de frutas em gerais, saladas de folha, fritura, feijões, grão de bico, milho, ervilha, lentilha, sementes e similares não devem ser consumidos nesse período de 48 horas, porque eles vão causar maior resíduo no intestino. E a gente quer fazer o quê? A limpeza do intestino. A gente não quer formação principalmente de gases, tá? Só vou voltar aqui um pouquinho. Existe também um preparo para a utilização de comprimidos laxantes 48 horas antes e 24 horas antes, além do uso da simeticona, então um antigases, né, para eliminar aí, fazer a eliminação da maior quantidade de gases possível. E a última dose de simeticona deve ser administrada 2 horas antes do exame, para que ele chegue no setor, a gente espera tudo limpo e principalmente sem gases. E é bem desafiante isso daqui. Na nossa rotina, qual é o desafio? Eu trabalho numa unidade hospitalar, né? Então, em hospital, a gente atende pacientes internados, pacientes que estão mais debilitados. O paciente que faz esse preparo adequadamente, mas que ele é cadeirante, que ele tem algum grau de restrição de movimento, né? Não anda, porque já ou não consegue mais, ou já tem risco de queda, então tem que segurar mais ele na cama mesmo, ou na cadeira. Esse paciente, mesmo realizando o preparo, né, muitas vezes não fica adequado, né? Porque o processo da gente caminhar ajuda também na eliminação, facilita a eliminação geral. E aí o preparo no setor, tá? Além de toda essa dieta que o paciente fez em casa, nós vamos ter aí, vamos precisar fazer um flit enema. Esse flit enema aqui normalmente a gente realiza em torno de uns 30, até 30 minutos antes do exame, dependendo. Se o paciente tem mais dificuldade para se locomover, precisa ser um pouco antes para dar tempo da gente não deixar a sala parada. Sabem que no setor de ressonância, a sala de exame parada é um problema terrível para a gente. Então, tem que se criar um fluxo de atendimento para que a sala fique o mínimo parada possível para a gente conseguir otimizar aí os exames, tá? Então, vamos fazer o flit enema no paciente, ele vai ao banheiro, ele já estava com acesso venoso já preparado, e muito importante que a hora que ele deitar na maca para a gente fazer o exame, a gente precisa fazer a escopolamina, né? O Buscopan simples, que vai reduzir, então, os movimentos peristálticos do intestino, e ajudar para que a gente não tenha tantos borramentos nas imagens. Só queria ressaltar uma coisa, que o flit enema, ele pode ser realizado mais de uma vez, tá? Não existe uma contraindicação, então a gente pode realizar algumas vezes, vai depender
de como a clínica lida com essa situação, a clínica, o laboratório, a instituição, enfim. Mas podem ser realizados vários. Em serviços de colonoscopia, isso já é bem comum. A ação dele é local, então não temos muitos problemas, tá? Cris, eu queria que você destacasse qual a complicação, qual a implicação de um preparo mal feito? O que isso prejudica a qualidade do exame? Tá. O preparo inadequado, primeiro que ele vai atrapalhar todo o fluxo de atendimento do setor, porque esse paciente a gente vai ter que, provavelmente, a nossa rotina faz um flit enema. Para esse paciente que ele não fez o preparo, provavelmente um único flit enema não surte o efeito que a gente espera. E aí, um paciente que entra em sala, a gente observa um localizador, faz uma imagem localizadora, e aí ela não está adequada, tá? E o que acontece? Sai da sala, se eu fizer o exame daquela maneira que está ali, que eu já vi que não está adequada, eu vou entregar um exame que vai faltar informação diagnóstica para o médico, então não posso mandar um exame daquele jeito, né? Não deveria mandar um exame daquele jeito, já que a gente já tem um padrão de qualidade a ser mantido, né? E quer que os exames continuem sendo sempre realizados de uma maneira adequada. Seguindo aí, eu dou umas diquinhas de posicionamento aqui. Aqui é um posicionamento com uma bobina cardíaca. Estou falando aqui de um equipamento da GE. Cada equipamento vai ter tua bobina específica, mas no geral o Siemens e Philips tem bobinas flexíveis muito boas, de vários canais, tá? E aí você vai conseguir posicionar dessa maneira também. Essa daqui é uma bobina cardíaca. Quando eu faço próstata, principalmente no equipamento de 1,5 Tesla, é a bobina que eu preciso utilizar. Não tem outra bobina que eu possa fazer, porque senão eu vou garantir uma qualidade diagnóstica ruim. E para próstata é muito importante que eu garanta essa imagem diagnóstica precisa. Então, a gente tem aqui a faixa de compressão no abdômen do paciente, tá? Muito importante, porque se ele manter um padrão respiratório, às vezes, mais ansioso, isso vai ajudar para melhorar a qualidade de imagem. E nas séries de apneia, às vezes o paciente já é mais idoso, não consegue manter uma apneia num tempo que a gente vai designar, e essa faixa vai ajudar, tá? Outra coisa também, o posicionamento dos pés, levando em consideração que eu coloquei ali uma almofada entre os pés, então temos que garantir a segurança no procedimento, então não deixar pés encostados, pele com pele, porque a gente pode ter aí queimaduras, a gente pode ter uma série de problemas com o paciente, tá? Então precisa manter o pé, se quiser manter essa posição Ferguson, pode fazer um Ferguson, mas sempre protegendo e passando a fitinha, tá bom? Mais uma coisa, a bobina posicionada, os cabos nunca sobre a pele do paciente, tá? Como que eu faço esse posicionamento? Eu sempre vejo aqui a região da crista ilíaca do paciente e encaixo dentro da bobina, tá? A crista ilíaca sempre para dentro. Eu sempre deixo em torno de uns 4 dedos para dentro da bobina, porque eu consigo avaliar ali desde a região do promontório para baixo, tá? Aqui, a gente pode falar de bobinas. Eu só preciso de uma coisa aqui. Só um minutinho. Espera aí. Enquanto a Cris vai pegar lá, então é fundamental o posicionamento adequado, né? Lembrar também das questões relacionadas à segurança, então não deixar os pés encostados, não apenas os pés, mas as pernas também, as coxas. Desculpe, tive um problema técnico aqui. Os cabos das bobinas também, né? Estou dando aqui um toque a respeito da segurança do paciente, né? Para evitar que as pernas fiquem encostadas, as coxas encostadas, né?
e Isso, os Érico. cabos sobre o corpo, né? As coxas, as panturrilhas, tudo isso. Também, outro fator importante de segurança é que o paciente pode entrelaçar as mãos, é muito comum. O paciente sempre chega mais ansioso na ressonância, então é muito importante que ele não cruze pernas e nem as mãos, porque vai fechar circuito, a gente pode potencializar alguns efeitos do campo magnético, dos campos gradientes e tudo mais. As bobinas aqui que eu trouxe para que a gente observe, tá? Então, aqui no canto esquerdo da tela, a gente tem a bobina endorretal, tá? É uma bobina que aí ela tem que ser disponível para 1,5 e 3 Tesla. Existem configurações para os dois tipos de equipamento. Essa bobina ela é descartável, embora alguns serviços utilizem mais vezes. O fabricante até recomenda a utilização dela, então vai depender de como o serviço lida aí com as questões de... Como é que é aquele órgão que a gente trabalha lá, Eric? CCIH. CCIH, De né? CCIH, né? Isso. Inclusive, eu acho que é importante destacar, né, Cris, que uma das maiores evoluções em relação aos protocolos e ao diagnóstico da próstata foi justamente as novas sequências que substituíram a utilização da bobina endorretal, né? Então, há anos atrás, era o padrão da ressonância de próstata era sempre utilizar a bobina endorretal, o que limitava um pouco o exame em si, né? Pelos próprios pacientes, que muitos se recusavam a realizar, e os próprios solicitantes muitas vezes evitavam, né? E hoje não, hoje os protocolos são realizados sem a bobina endorretal, ficaria a bobina só para alguns casos específicos, né? O que contribuiu para a ampliação tão grande do número de exames, né, Cris? Com certeza. Imagine, vamos traçar uma linha que esse paciente, né, realiza durante o seu percurso total aí. Então, ele começou lá, ele fez um PSA, descobriu que estava com uma alteração, aí foi para o toque, que já é uma coisa já bastante agressiva, né, vamos dizer assim. No toque, o médico já sugeriu, já propôs a biópsia, que via reto. Então, já outro tabu e outra situação super desconfortável. Já saiu a biópsia, o paciente já tem o diagnóstico de câncer fechado. E aí o médico fala assim, não, agora para finalizar, vamos fazer uma ressonância, mas fica tranquilo, ó, é uma bobina, vai ser dessa maneira. Aí o paciente já fala assim, doutor, eu não quero fazer isso. Eu já fiz o toque, eu já fiz a biópsia, Exatamente. eu já sei que eu tenho câncer. Para que eu preciso me expor a esse tipo de situação? Traça para mim, por favor, um tratamento. Eu não quero fazer isso. Então, a gente, da nossa rotina mesmo, a gente se lembra de quando fazíamos exames com bobina endorretal, que por mês a gente tinha um, e olhe lá, tivemos poucos casos de ressonância de próstata com endorretal. Depois que a gente abandonou a endorretal, que os médicos decidiram fazer uma suposta trocar, né, por um exame convencional de pelve, uma substituição, né? Isso, uma substituição. A gente faz 10 próstatas por dia. Então, assim, o número assim, cresceu significativamente, a mudança é radical. Então, lógico que o paciente agora quer... Pode falar. O mais importante, Cris, é que na época da bobina endorretal, né, o paciente ficava privado de um diagnóstico preciso, né, porque você vai destacar daqui a pouquinho, mas a importância da ressonância no pré-operatório, principalmente, né? Sim. Então, muitas vezes, esse procedimento ele limitava um tratamento mais preciso para esse paciente, né? Com certeza, com certeza. E aí, no canto direito aí da imagem, a gente vê uma bobina convencional de pelve, né? Na verdade, é uma bobina que é uma bobina cardíaca, mas ela tem, assim, ela é de um tamanho adequado e ela tem uma qualidade de imagem muito boa. Então, é uma bobina que a gente tem como escolha tanto nos equipamentos de 1,5 quanto no de 3 Tesla, que a gente faz rotineiramente, tá?
principais desafios, eu listei alguns aqui, mas a gente tem uma infinidade de desafios. A gente já citou até do preparo, né, do paciente realizar o preparo de uma forma adequada. Um desafio também muito importante, não está listado aqui, mas a solicitação de uma forma também bem específica para o exame de próstata. Então, é legal que a comunidade médica amplie esses conceitos, né, para toda a equipe, principalmente para o urologista, porque a gente recebe um pedido, às vezes, ressonância de pelve, a indicação é próstata, tudo bem, mas muitas vezes o preparo não foi feito anteriormente adequado para uma ressonância específica para próstata, né? Então, lógico que cada ambiente, cada instituição vai lidar de uma forma diferente com isso, mas a questão do pedido, da solicitação, é sempre um gargalo em qualquer lugar. A gente tem pedidos que não são bem objetivos e a gente precisa ficar sendo detetive, tentando pesquisar exatamente o que o médico estava querendo dizer, interpretar o que ele queria dizer com aquela solicitação. Então, quanto mais objetiva, melhor. O paciente faz o preparo adequado, o convênio, né, se for o caso de convênio também, a gente vai minimizar os problemas com autorizações e depois com pagamentos. E o principal, a realização do preparo, do procedimento adequado para o paciente, né? Se de repente não é um exame de pelve, a gente faz, se não é um exame de próstata, a gente faz uma pelve, por exemplo. Se o paciente fez isso pelo convênio, o convênio muitas vezes não vai liberar outro tipo de exame. Enfim, se for o caso de liberar, de fazer uma reconvocação que não tem custo, o paciente vai estar exposto novamente ao meio de contraste, a gente vai vai tirar uma vaga que seria para um outro paciente, muitas vezes, então tem uma série de implicações. O aparelho de 3 Tesla, ele é preferível, mas não é mandatório, mas na nossa instituição a gente faz o máximo possível, a gente tenta fazer... Cris, só uma observação, para colocar o PPT, tá? Não está o PPT no projetado, no PowerPoint. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá, aqui. Voltou? Para mim, pelo menos, está aparecendo, viu, Eric? Tá aparecendo? Tá. Tá? É? Então, para mim não tá, mas tudo bem. Então toca aí, Cris. Tá. Você está conectado coisa pelo aqui celular, comigo. ou Eric, ou do computador? Pelo celular, isso. Pelo celular. Não sei se pode ser isso, talvez. Tá. Então, não, mas tudo bem, toca aí. Eu só achei que não estava aparecendo para todo mundo. Tá. O aparelho de 3 Tesla, então, é preferível, mas não é mandatório. A gente pode fazer exames em equipamentos de 1,5 Tesla. Na nossa prática, a gente realiza, tá? Exames no equipamento de 1,5, que é um equipamento já bem legal, mas, obviamente, o 3 Tesla vai trazer mais informações, já desde as suas propriedades como equipamento, como maior campo magnético. A bobina retal é opcional e depende da instituição. Ainda existem instituições, inclusive aqui em São Paulo, que preferem utilizar a bobina endorretal. De fato, a bobina endorretal é uma bobina de superfície, ela vai estar alocada ali, coladinha na próstata, e ela vai trazer muita informação, né? Uma bobina que dá muito sinal local, mas a substituição pelo equipamento de 3 Tesla é bem compatível, dá bons diagnósticos também. E a gente fala sobre protocolos, então, né? A gente sugere aqui alguns protocolos, eu não vou falar muito Agora é a cereja do bolo da aula, né, Cris? Agora os protocolos mesmo, né? A gente vai falar para que cada sequência vai ajudar, vai avaliar, né? A importância dela para o exame é uma parte bem interessante. O T2 não pode faltar numa ressonância de pelve em geral e da próstata muito menos, tá? Normalmente a gente faz em axial. Em axial, a gente pode ter um axial da pelve inteira,
mas a gente também tem que ter um axial que a gente vai chamar de verdadeiro da próstata, e a gente vai levar em consideração o órgão e não a pelve, né? E não a periferia, tá? Além desse axial, no mínimo, né, um axial verdadeiro da próstata, normalmente a gente tem que ter mais, pelo menos um plano ortogonal, ou sagital ou coronal. O sagital dá uma expressão da vizinhança. Então, normalmente é o plano que a gente escolhe para fazer o T2 também. O coronal fica aí mais como opcional. A difusão, que é a série mais importante do exame, precisa ter um fator de difusibilidade, tá? A gente precisa aplicar gradientes de difusibilidade altos. A partir de 1000 é recomendado, mas dependendo do equipamento que você faça, você vai ter que utilizar aí um B de 800, um B de 900, que é o caso dos equipamentos de 1,5 Tesla. Eles têm mais restrição com relação à qualidade de imagem. Então, nesses equipamentos, a gente vai sofrer um pouquinho mais para adaptar a difusão. Nos de 3 Tesla, 1000 é bem tranquilo. E a gente está usando até de Bs maiores de que 1000, 1500, 1400, que ajuda muito. Vai apagar bem o sinal da água e vai favorecer, então, a visualização da restrição do movimento das moléculas de água ali no tecido, né? Que normalmente são ocasionados por lesão. A perfusão, tá? A gente prefere realizar em gradiente eco. A gente precisa ter uma resolução temporal bem pequena. Aqui eu coloco 15 segundos, mas na minha prática eu realizo até com 11 segundos, porque ela vai favorecer, então, a visualização da perfusão local. Como é que o sangue está chegando ali, se ele está passando, ele está ficando muito tempo, se ele está chegando rápido e saindo rápido, qual é o volume que está chegando ali, isso tudo é muito importante para a análise, tá? Mas o contraste é importante, mas não é essencial. Então, não é um exame que, se o paciente tiver alguma restrição com relação ao contraste, eu não devo realizar, né? Como é o caso, por exemplo, muitas vezes da ressonância de mamas, que se eu estiver pesquisando lesões tumorais, né, nódulos, o contraste é importantíssimo. Aqui no caso da próstata, ele é importante, mas não é a parte mais, não é a cereja do bolo. Então, eu consigo realizar um exame de ressonância de próstata sem o contraste e o médico consegue fazer um laudo já diagnóstico. Vai ter alguma perda, mas já tem um provável diagnóstico. Eu coloquei aqui uma imagem de anatomia da próstata, né? Então, ela é dividida aí em glândula de transição, em glândula central, estroma fibromuscular, que é a parte mais anterior a ela, a gente pensar ali com relação à sínfise púbica, né? E a zona Cris, desculpa te cortar. Para mim está aparecendo a sua tela de bobina ainda. Tela de bobina, vamos lá. O slide 14. Precisa mudar o aparecendo slide. para mim também. No PowerPoint você precisa clicar no outro slide. Aqui, deixa eu ver. E aí, apareceu a próstata? Então, nós estamos ainda na tela 14. Aqui tá travado, deixa eu voltar lá. Pode ser que tenha travado. Não sei, de repente você parar de compartilhar a tela e voltar de novo. Tá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu lembrar como é que Pode ser que retorne. Ai, onde foi que eu fui? Ixi, não lembro onde é que eu fui. Deixa eu ver aqui. Não, Vinícius. Ai, meu Deus, eu apaguei tudo aqui. Compartilhei. Espera só um pouquinho aí que... Chat. Não, volta. Ai, tive que entrar aqui, né? Retorno to Meet. Não, tá. Opa, voltou?
Tô aparecendo? Agora entrou você. Não, você. Eu. Isso. Tá aparecendo você. Tá bom. Agora eu vou tentar compartilhar a tela de novo para ver se volta. Peraí. Isso. Tá. Então, voltei. Agora o Vinícius também. O Agora PowerPoint sim. tá aparecendo aí? Anatomia? Sim, agora sim. Ok, vamos embora. Agora perfeito. Tá. A gente tem mais uns 10, 15 minutos, tá? Tá bom. Obrigada. Tá acabando já. A anatomia, então, nós temos aí a divisão da próstata. A gente consegue dividir em várias outras glândulas, mas eu vou falar das principais aqui, vou demonstrar aqui na imagem, tá? A glândula central, a glândula de transição, né? Então elas ficam mais no centro da próstata. O estroma fibromuscular, que é a parte anterior, já está voltado ali para a face óssea da pelve, para a região da sínfise púbica. A zona periférica, que é a região posterior, que já faz ali divisa, faz fronteira com o reto, que são as partes mais importantes aí para a gente. A próstata pesa cerca de 20 gramas e ela tem dimensões de 4 por 3 por 2 em pacientes normais, né? E normalmente em pacientes menores de 50 anos, porque a gente pode ter já um aumento, uma hiperplasia associada depois dessa idade. Então aqui tem um esquema histológico da próstata, tá? Mostrando o esquema das glândulas, dos fibromas. E o mais importante que eu quero destacar aqui é que a parte mais externa da próstata tem uma cápsula, né? É como se fosse um anel fibroso em volta dela. E esse anel ele é muito importante que seja demonstrado, muito bem demonstrado, para que a gente veja se não tem doença já se espalhando para outras regiões. O médico, então, quando recebe uma imagem, ele faz esse padrão aqui de medidas, tá? E esse padrão já é recomendado pelo PIRADS. Então, ele faz aquele parâmetro que eu dei de medida de 4 por 3 por 2, é a partir, então, dessa medida, uma medida longitudinal, uma medida em AP, aqui no plano sagital. No plano axial, a gente tem a medida, então, do diâmetro da próstata. E aí, o protocolo sugerido, tá? E aí vou dizer aí sobre cada uma dessas sequências. Na nossa instituição, a gente realiza um axial T1 da pelve. E aí vai lá desde promontório até região de isquio, para verificar alterações nos linfonodos. Então, o médico vai fazer uma avaliação e vai ver se há alguma alteração importante. O sagital T2 da próstata, ele avalia a relação com a vizinhança. Então, eu já tenho aí, eu consigo ver a próstata com relação à bexiga, a próstata com relação ao reto, a próstata com relação à parte óssea. É muito importante para que a gente consiga, então, fazer o planejamento também, porque a partir do sagital é que eu tenho a maior dimensão da próstata, então ela é bem interessante. O axial T2 vai avaliar os principais tecidos e principalmente as fronteiras, tá? A camada mais externa da cápsula prostática. É uma sequência que ela tem que ficar muito, muito bem realizada, sem artefatos de movimento, sem outros tipos de artefato, porque ela é uma sequência muito importante. Não que as outras que eu já mencionei não sejam, mas essa daqui a gente dá um destaque para ela. Um T2 3D, que na máquina da GE chama-se Cube, tá? Então, o Cube ele é bem legal porque ele vai permitir as reformatações multiplanares, multiângulos, favorecendo uma análise volumétrica. Então, o médico consegue fazer algumas angulações que, de repente, não foram bem observadas durante o exame e consegue tirar algumas dúvidas diagnósticas. O Cube, a proposta dele é que, em algum momento, ele substitua as séries T2. Então, a gente realiza uma imagem T2 volumétrica, depois nós faremos os multiângulos, as reformatações multiplanares para os médicos, e o exame já vai ficar bem mais curto, bem mais reduzido, tá?
A difusão é a sequência mais importante do exame. É a difusão que classifica o estadiamento da próstata. Então, o médico vai fazer a análise da difusão, ela tem que estar bem feita, sem artefatos, sem ar para ter distorções, e vai classificar, então, esse paciente lá no PIRADS, né? E, a partir disso, um direcionamento de tratamento para ele. A ressonância com contraste, DCE, que a gente vai avaliar a permeabilidade prostática, né? E aí a gente vai ter também, normalmente, um T1, a gente vai realizar um pré e um pós, um T1 com saturação de gordura, com FAT7, gradiente eco, que no meu equipamento vai chamar lava, mas pode ser Vibe, Thrive, dependendo do tipo de equipamento que você está trabalhando aí. Avalia padrão de realce, mesmo tardio, e avalia também doença à distância, e ajuda também o médico a fechar diagnóstico aí, complementar o seu laudo. Eu vou tirar um pouquinho desse modo, eu vou diminuir aqui. Tá enxergando aí, Eric? Tá dando para ver? A tela. Você Ótimo, dá para ver perfeitamente. Tá ok para mim também. Também tá conseguindo ver que eu vou mexer aqui, Vinícius? Aham. Tá? Eu vou aumentar aqui só um pouquinho, tá? Então aqui, foi muito, um planejamento da pelve. Então, eu já indiquei aqui alguns blocos. Os azuis indicam os cortes que eu vou realizar, as imagens, né, que vão ser realizadas. E o verde indica aqui o FOV, tá? Eu vou mexer aqui no plano sagital, que é o plano que vai me dar maior referência anatômica, e eu vou programar ele, então, segundo o nosso protocolo, a nossa angulação vai ser perpendicular. Você conseguiu ampliar um pouco, Cris? Você consegue ampliar um pouquinho a imagem? Consigo. Perfeito, agora ficou perfeito. Aqui, no meu serviço, a gente se baseia nessa interface aqui entre, que na verdade é zona de transição aqui, mas a gente pode pensar em glândula central também, tá? E zona periférica. Então, eu vou traçar aqui deixa eu puxar uma ferramenta aqui. Eu vou traçar, ó. Deixa eu mudar a cor. Vou pôr aqui um amarelinho. Um perpendicular aqui, né? Na verdade, a linha está paralela, mas quando eu for programar, o corte tem que estar perpendicular a essa região, tá? Eu estou mostrando dessa maneira, mas cada serviço, cada equipe médica da medicina interna pode preconizar uma coisa diferente. Então, eu destaquei aqui, deixa eu apagar, eu destaquei uma linha vermelha, né? Que é a região da uretra, que está saindo lá da bexiga, entrando na próstata e indo para o pênis. Então, pode ser angulação com relação à uretra, pode ser com relação à zona periférica, interface com a parede anterior do reto. Então, é muito importante que você, profissional da área, tenha estabelecido isso. Então, pedir para que a equipe médica delimite quais são os eixos importantes para vocês, e que vocês entendam onde fica essa região, para que todos os exames, então, sejam padronizados e estejam sendo realizados de uma forma adequada, tá? Então, a nossa equipe médica nos orienta dessa maneira lá. É importante que eles percam um tempinho no treinamento para que vocês entreguem o melhor exame possível para eles. Isso é interessante para o médico também, porque se ele tiver um exame bem elaborado, o laudo dele é muito mais simplificado, muito mais rápido, e todo mundo ganha nesse processo, tá? Se eu pensar num planejamento agora que tá axial, mas vou trocar já aqui, coronal, a gente pode se basear também no... Opa, eu vou focar aqui no sagital. Vou para o outro lado. Isso, só um minutinho. No coronal, então eu vou fazer agora, no axial fiz perpendicular, agora eu vou fazer paralelo, tá? Então, eu vou traçar esse perfil aqui de programação, que então, paralelo à próstata aqui, e aí você vai ver a região que é seu referencial de angulação. Com relação à programação, é isso. Vamos voltar aqui para a tela dessa maneira.
Muito importante. Primeira análise que eu tenho que fazer lá do localizador. Verificar se o preparo do paciente está adequado, se ele fez o preparo em casa e fez o FLIT, se todo esse procedimento foi perfeito. Então, eu olho aqui, coloquei uma seta vermelha para indicar que tem ar no reto. E olha a implicação disso na imagem. A imagem que classifica o exame, que classifica o PIRADS, tem distorção, né? Então, eu coloco aqui uma linha vermelha sobre a distorção. Ela tá caindo aonde? Em cima da zona periférica. A zona periférica é a região em que 70% dos tumores vão ocorrer nela. Então, se eu tiver uma distorção, um borramento, eu vou ter uma falha de visualização aí. Como que o médico vai conseguir observar bem essa região, tá? Então, eu coloquei aí o B1500 e o B0. No B0 ficou pior ainda. Aqui, um paciente que tinha muito ar no reto, tá? Foi realizado, então, um novo procedimento de FLIT nele. E aí, na imagem sagital, que já tem um sagital já bem elaborado, com uma imagem de qualidade já, a redução da quantidade de ar foi drástica, foi importante, então a gente já seguiu o exame. E aí, nas imagens de difusão que estão abaixo, eu já consigo ver limitações da próstata, a cápsula, consigo ver as transições entre as regiões, e é isso que eu preciso entregar para o radiologista, porque é isso que ele precisa ter para fazer um bom laudo, né? E é o meu papel como profissional, né? Eu digo sempre que a gente vende imagem, eu quero vender a melhor imagem que eu posso para o médico. Então, eu sempre vou entregar o meu melhor para que o médico consiga fazer também um laudo bem elaborado. E aí eu coloquei aqui um comparativo entre imagens de 1,5 e 3 Tesla, para que a gente observe, já que a gente faz exame nos dois equipamentos, e né, que diferenças a gente vai ter aí, se é importante, enfim. Na parte superior, na faixa superior, as imagens são de 1,5 Tesla. São imagens de uma qualidade já boa, um protocolo bem elaborado. Eu estou falando de qualidade, gente, para a gente ganhar uma qualidade, a gente vai precisar perder um pouquinho de tempo. E no e-mail, esse tempo é bastante expressivo. Esse protocolo no e-mail, hoje, onde eu trabalho, dura cerca de 40 minutos, 50 minutos. É um tempo relativamente grande, a gente tem um agendamento um pouco mais curto, então é sempre um desafio, tá? Mas é uma imagem que já dá uma avaliação boa da próstata. A difusão, que é a última, essa imagem que está mais escurecida, a gente já tem uma perda de sinal importante. Eu estou trabalhando com um B de 800 aí, um FOV já maior do que o FOV que eu trabalho no de 3 Tesla. A gente está conseguindo enxergar relativamente bem, mas se eu comparar com a imagem de baixo, a de baixo ela me dá uma valorização, uma expressão muito maior, né? Então, dá para fazer o exame, tá? O médico consegue fazer um bom laudo também, mas, obviamente, se a gente tiver a opção de fazer um exame melhor, a gente vai fazer no 3 Tesla, porque o 3 Tesla, ele é bem superior. A gente consegue ver na imagem central inferior, em que eu consigo ver nódulos, né, bem circunscrito na região ali de zona de glândula central. Estou vendo bem a zona periférica, estou vendo o limite, a fronteira com o reto, ó, dá para ver o reto bem bonitinho também, a gordura que está também permeando ali, né, ao redor da próstata. Então, o 3 Tesla valoriza muito a imagem. Ele é o mais adequado possível. Então, eu trago aqui também o que o radiologista vai esperar da gente. Um protocolo adequado, então que a gente sempre utilize um protocolo padrão. Se eu não tenho segurança, se eu não consigo adaptar um bom protocolo, que a instituição tenha um bom protocolo e que eu utilize ele sem ficar fazendo muitas mudanças, já que eu não domino a técnica, se for o caso. Se você dominar, obviamente, você vai entregar um protocolo bem realizado, bem feito para o médico. Um exame sem artefatos ou artefatos mínimos possíveis.
e inclusão de toda a anatomia. Então, você precisa ter um domínio da anatomia, saber... eu falei muito sobre a próstata, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui no slide anterior, mas a gente também tem que incluir a vesícula seminal, porque a gente pode já ter disseminação de tumor já na vesícula seminal, e isso é muito importante para avaliação médica. Então, os cortes da próstata vão da onde, né? Partem da onde? Tem que incluir toda a vesícula seminal e a porção inferior, o limite inferior, tem que sair da próstata e já está entrando ali na região de pênis. Eu tenho que pegar a uretra que sai da próstata, a uretra prostática, uretra membranosa e depois a uretra que já está entrando ali na região do pênis. Tá? Muito importante para o médico ter essa análise completa. Então, a gente precisa ter esse domínio. Outra coisa que eu quero ressaltar com relação a 1,5 e 3 Tesla, lógico, se o exame fica melhor no 3 Tesla, porque então, não vamos fazer no 1,5, só vamos fazer no 3 Tesla, né? Se a gente tivesse essa opção, por exemplo. A gente tem que pensar nos pacientes também que têm critérios de segurança a ser avaliados. Então, pacientes que muitas vezes, no meu serviço, a gente pode fazer exame com anestesia, e o exame com anestesia a gente só realiza no equipamento de 1,5 Tesla por conta de carrinhos de anestesia, todo o equipamento, monitores de parâmetros vitais. Então, esse paciente, por exemplo, ele não vai poder fazer no 3 Tesla, porque ele vai fazer com anestesia. Às vezes o paciente tem próteses implantadas e elas não são seguras no equipamento de 3 Tesla, então o paciente vai fazer no equipamento de 1,5 Tesla. Então, ele garante um exame com uma boa qualidade, né, sem ser excluído do procedimento por conta de um implante que ele tenha, de um dispositivo que ele tenha. Então, isso é muito importante. A combinação, então, dos parâmetros vai classificar o PIRADS, e o PIRADS vai de 1 a 5, em que o risco é muito baixo em 1 e muito alto em 5, né? Tendo os riscos intermediários aí, baixo risco, intermediário risco, alto risco, e assim por diante. Aqui tem algumas imagens, mas eu acho que já vou parando por aqui. Você tem alguma ressalva aí, Eric, para a gente esclarecer? Não, eu acho que foi excelente, né, a apresentação. Eu acho que o objetivo é justamente esse, né, demonstrarmos aí a experiência mesmo para ajudar os colegas, os profissionais a realizar um bom exame de próstata, né? E destacar que esse vai ser nossa primeira transmissão, nosso primeiro webinar, né? Realizaremos outros. O projeto é que a EAD Plus lance a cada 15 dias um webinar diferente com temas variados, né? Então, a gente pede também para você que está nos assistindo para dar algumas sugestões, né? Mandar e-mails para a gente, entrar no site da EAD Plus, colocar lá qual tema que você gostaria de um profissional experiente, de um especialista para estar apresentando, porque sem dúvida nenhuma vai agregar para toda a radiologia. Não é isso, Vinícius? Com certeza. Cris, posso interromper então o compartilhamento de tela? Pode, por favor. Você consegue aí? Pronto. Perfeito. Bom, as minhas observações são as seguintes. Primeiro, reforçar o que o Eric falou, a EAD Plus se comprometeu com o mercado e principalmente com os profissionais da área da radiologia. A gente vai fazer um webinar quinzenal, ou seja, 2 por mês, e a gente já tem toda a programação até o final do ano. Sobre a aula da Cris, porque na verdade não foi um webinar, foi uma verdadeira aula de mais de 1 hora, eu estou impressionado, né? Eu não consigo dimensionar o valor disso sendo distribuído gratuitamente para todo o Brasil, para o mundo inteiro, essa riqueza de conhecimento. Isso não tem preço. Um conhecimento profundo, técnico e principalmente prático de quem vivencia no dia a dia. Eu falo que o conhecimento é importante, mas muito mais do que trazer professores com doutorado, pós-doutorado, mestrado, pós-graduação, é trazer alguém que tem conhecimento e vive a experiência no dia a dia. Então, Cris, parabéns pela sua aula. Eu tenho certeza que milhares de profissionais vão ser beneficiados com esse presente, porque foi um verdadeiro presente, uma aula muito profunda. Agradecer ao Eric pelas contribuições que ele deu, inclusive, e a vocês dois por estarem
disponibilizando tempo e conhecimento, né? O que a gente tem de mais valioso hoje é o nosso tempo. Então, obrigado, né? A aula vai ficar, então, disponível no blog da IAD Plus, e por tempo vitalício, tempo indeterminado. E aí a professora, o Eric, que quiserem compartilhar com o Círculo Profissional de Amizades, é só mandar o link lá do nosso blog, que os profissionais vão conseguir assistir. Vinícius, só para eu finalizar também, eu gostaria muito de agradecer o convite. Foi um desafio muito grande, porque não é da minha vivência fazer vídeos, webinários. Estou melhorando por conta das aulas em EAD, confesso. Mas foi um desafio. Eu tentei trazer, de fato, o meu melhor. Eu acho que a gente precisa contribuir com a sociedade. Quanto feitos, independente de que tipo de exame, né? A sociedade toda tem a ganhar, né? Os profissionais, os médicos, os pacientes, é um bem comum. Então, é isso que eu vim compartilhar hoje, tá? Agradeço a vocês pela confiança, né? Acho que vocês até confiam demais em mim, mas tudo bem. Mas, assim, muito, muito gratificante. Quero agradecer o Eric, principalmente, que me apoia desde sempre, já me identificou, né, como uma profissional que talvez pudesse ajudar ele nesse sentido, e eu sou muito grata porque eu me desenvolvi muito. Lógico que ele me deu oportunidade, mas eu sei que eu também eu fiz muitos sacrifícios para garantir isso, e assim, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Fico emocionado com as suas palavras, viu, Cris? A gente aqui procura dar sempre o melhor. Eu, o Eric, a nossa equipe está sempre de olho no mercado para dar oportunidade para as pessoas. Não são somente aqueles professores estrelas que devem falar. A gente está sempre olhando as pessoas que têm muito conhecimento, que têm potencial. E a partir daí, quando a gente identifica isso, a gente investe nas pessoas, né? E outra coisa que eu quero dizer, a lei da reciprocidade é implacável. Faça o bem, esteja perto das pessoas de bem e tenha muita gratidão pelas pessoas, porque o resto, Deus e o universo é responsável por te devolver sempre em dobro. Aos radiologistas, aos profissionais da área da radiologia, a minha gratidão por vocês acompanharem o nosso trabalho, por vocês terem confiado no trabalho da IAD Plus, que é uma instituição de ensino online que entrou na radiologia no ano passado, e a gente já está caminhando para a liderança no Brasil, porque isso é resultado de amor, paixão, carinho, trabalho duro e principalmente muita qualidade em tudo aquilo que a gente realiza. Hoje nós temos dezenas e dezenas e dezenas de alunos nas nossas 2 pós-graduações da área de radiologia, né? E a gente está com um projeto, já com o planejamento de lançar uma série de cursos curtos, de curta duração, para aquele profissional que está buscando qualificação e atualização. Então, obrigado mais uma vez, Cris, Eric, um excelente dia para vocês e sucesso para todos. Obrigada.